Bom dia, meus queridos e amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 30 de janeiro, terça-feira da quarta semana do tempo comum. O evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Então, Jesus o acompanhou. Numerosa multidão o seguia e comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fique curado dessa doença. Ela ainda estava falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu, porque ainda incomodar o mestre. Jesus, ouvindo a notícia, disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talitá cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, meus amados irmãos, agradecemos a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade. Agradecemos ao Senhor por sua palavra, por nos permitir acolher essa palavra em nossos corações.
que nós possamos, queridos e amados irmãos, tê-la como direção para a nossa caminhada, para o nosso dia a dia. Porque é tão importante, queridos e amados irmãos, não escutar essa palavra de qualquer maneira, mas acolher essa palavra, ouvir essa palavra e colocá-la em nossos corações. Porque hoje o Senhor nos fala tão importante, nos fala de duas situações de suma importância e mostra a caridade de Jesus na sua missão. É claro que Jesus, quando ele transmite essa mensagem de amor, de carinho, de compaixão, ele está transmitindo a cada um de nós também, pedindo que nós também façamos o mesmo. Como ele foi muito claro, na noite do lava-pés, ele falou: eu estou fazendo isso para que vocês também o façam. E a caminhada de Jesus é sempre isso, fazendo algo para que nós também possamos fazer. E hoje no Santo Evangelho, ele nos mostra duas situações. A primeira, a filha daquele que às vezes era contra Jesus, aquele que era contrário àquilo que Jesus fazia. Mas no momento de dificuldade da sua filha, ele mesmo foi procurar Jesus, que é Jairo. Jairo foi e procurou Jesus porque sua filha se encontrava em perigo. E mesmo sendo contra, pode ter certeza que ele tinha fé e acreditava naquilo que Jesus fazia. E depois, na segunda situação, aquela mulher que era acometida por uma doença que durante toda a sua vida a prejudicou, ao ponto dela ter que abandonar a sua família, de ter que ser expulsa de casa porque era considerada indigna. E ela, vendo falar de Jesus, o seguiu. E o mais importante na vida dessa mulher é o tamanho que era a sua fé, o tamanho que era a fé daquela mulher, porque ela acreditava que se ao menos tocasse na roupa de Jesus, ela poderia ficar curada. Mas mesmo isso estava tão difícil, mesmo isso estava quase impossível, tocar na roupa de Jesus. Porque a cena nos mostra, a história nos mostra que ele estava rodeado por uma grande multidão. Estava sendo tantas pessoas que o seguiam, que estava sendo quase impossível aquela mulher tocar em sua roupa. Mas em sua fé, queridos e amados irmãos, ela não desistiu. Ela teve a perseverança, ela teve a fé de que conseguiria. E na verdade conseguiu. Quando ela tocou na roupa de Jesus, aí acontece outra situação. Jesus, mesmo diante daquele tanto de pessoas que o encostava, que o tocava, ele percebeu que tinha algo de diferente, algo que tinha acontecido. Então ele procurou quem que tinha tocado em sua roupa. Aí veio até a ignorância dos seus discípulos. Às vezes veio a fragilidade que acontece em cada um de nós. Veio para aqueles discípulos também. Dentro de tantas pessoas, mestre, ainda procura quem que toca na sua roupa, não acreditando naquilo que o Senhor falava. E Jesus insistia de quem tinha tocado em sua roupa. E aquela mulher, percebendo que aquela situação, vendo que Jesus perguntava com insistência, ela resolveu falar para ele o que tinha acontecido. Aí foi
que Jesus revelou a ela: a sua fé te curou, a sua fé te salvou. E isso, queridos e amados irmãos, vem de encontro a cada um de nós. Vem de encontro para mim, para você e para nós. Porque as coisas só acontecem com essa palavrinha, a fé. Se nós não tivermos fé naquilo que estamos fazendo, não acontece nada. Nesse nosso grupo de oração, queridos e amados irmãos, se nós não estiver fé naquilo que nós pedimos ao Senhor, intercedendo por alguém, não vai acontecer nada. Porque o Senhor ouve a nossa fé, ouve o nosso coração. Ele também, queridos e amados irmãos, Ele não ouve palavras bonitas, Ele não ouve grandes discursos, Ele ouve a sinceridade. Ele ouve a nossa pureza de coração. Porque, na verdade, se nós estivermos fazendo algo, pensando em nos promover, pensando em ser melhor do que os outros, não vai acontecer nada. Só vai acontecer, meus queridos e amados irmãos, quando nós fizermos de sinceridade de coração, de pureza de coração, como fez aquela mulher. A fé curou aquela mulher. Portanto, queridos e amados irmãos, quando nós formos interceder por alguém, pedir por alguém, acolher alguém, que nós façamos com grande fé. Que eu não vá fazer algo para alguém querendo me vangloriar que eu sou o diácono Valdir. Não vai ter validade nenhuma. O Senhor vai ouvir a minha simplicidade. O Senhor vai ouvir a minha sinceridade. E acima de tudo, Ele vai ouvir o meu grande amor pelo qual eu estou fazendo. E depois vem a cura daquela menina. Alguém veio avisar para o pai que ela estaria morta. E Jesus, mais uma vez, nos ensina algo de tão importante, de não desistir jamais. Porque imagine, meus queridos e amados irmãos, se Jesus, diante daqueles comentários que ele ouviu de que a menina estaria morta, ele teria deixado de lado e a menina não sobreviveria. Mas ele foi ao encontro e chamou 3 de seus discípulos para ir com ele, para que o acompanhassem. Chegando lá, ele devolveu a vida àquela criança, devolveu a vida àquela pessoa inocente. Não importando, mais uma vez, queridos e amados irmãos, a atitude de Jesus, não tendo a vaidade em seu coração, mostrando de que ele não guardava mágoa de ninguém, porque aquele homem era contrário a Jesus. Nos mostrando, meus queridos e amados irmãos, de que muitas das vezes na nossa caminhada nós iremos nos deparar com alguém que talvez não é simpatizante de cada um de nós. Nós vamos nos deparar com alguém que às vezes não é simpático àquilo que nós fazemos. Mas se ele vier de coração puro, de coração sincero, pedir a nossa ajuda, nós não podemos, diante daquilo que ele já fez contra nós, negar a sua ajuda, negar a nossa ajuda para quem quer que seja, que nós possamos ter acima de tudo amor e compaixão, mesmo por aqueles que não têm amor e nem compaixão por cada um de nós. Nós temos que fazer e seguir o exemplo que Jesus deixou para mim, para você e para todos nós. O maior exemplo, o exemplo do amor. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.